Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. O primeiro versículo diz assim: lembra-lhes, Paulo escrevendo para Tito. Tito era um pastor na época. Tito passou, sua história findou, sua história foi concluída. Graças a Deus que terminou com Jesus. Nossa história está sendo construída, está sendo narrada, está sendo registrada. E eu peço a Deus e desejo que todos que estão aqui nessa noite, sua história termine com Jesus. Amém? Paulo escreve para Tito e diz assim: lembra-lhes, Tito, lembra aos que estão contigo na tua igreja, na qual você pastoreia, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Irmãos, preste atenção, por favor. Você é pai, se você não é pai, mas você é filho, talvez você seja pai amanhã, querendo Deus. Se nós que somos pais, não ensinar a nossos filhos a submissão em casa, dificilmente ele vai ser um bom cidadão no mundo em que vivemos. É necessário que a gente comece dentro de casa, colocando a submissão para eles, para que eles entendam que existem pessoas que estão com papéis diferentes um do outro. E o papel é justamente o que faz a diferença. Um homem de 1,60 m, ele, vestido com uma farda, ele manda uma carreta de 32 pneus parar e aquela carreta para. Sabe por quê? Porque ele está revestido de autoridade. O pai e a mãe são revestidos de autoridades por Deus para exercer sobre seus filhos. A ponto de Deus usar o mesmo apóstolo Paulo e dizer: se você é pai, se você é mãe, se você não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, você negou a fé. E, para sua tristeza, você é pior do que o mundo. Nosso primeiro mundo que a gente tem que dominar, que a gente tem que administrar, é nossa casa. É a nossa casa. Por isso que o Senhor nos ensina, por isso que o Senhor nos orienta, por isso que o Senhor nos mostra, através do apóstolo Paulo, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não existe ninguém na terra tão bem preparado. Se não está, é porque não conheceu ou não quer conhecer a matéria. Mas Deus nos revela que nós, que tivemos um encontro com Jesus, estamos prontos, preparados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós estamos aqui no mundo para fazer a diferença. Nós estamos aqui no mundo como o sal da terra. Nós estamos aqui no mundo como a luz do mundo, para fazer a diferença e o mundo perceba que existe algo diferente em nós. Aqui, especificamente falando, ou em qualquer outra igreja evangélica, os que participam, os que estão sempre constante, devem ter esta responsabilidade de que estão para fazer a diferença para o louvor e para a glória do Senhor. Não que nós somos melhores do que ninguém. Não. Toda obra, toda boa dádiva é dele. É dele. É dele. E só dele. Amém? Agora papai, agora mamãe, se você não ensinar seus filhos a obedecer na sua casa, dificilmente ele vai ter uma vida de sucesso no mundo. É dito, quando se passa no presídio, tem uma frase mais ou menos assim: educa a criança que não será necessário puni-la quando ela estiver adulta. Ensina a criança, é mandamento do Senhor, no caminho em que ela deve andar. E certamente quando ela crescer, não se desviará dela. O que é que significa isto? Significa, papai, significa, mamãe, que você deve andar com ele, dando exemplo, mostrando a ele com seus atos, não só com palavras. Essa história de dizer, não fume porque faz mal e você fuma, não funciona para teus filhos. Essa história de você dizer, não beba porque você bebe, isso não funciona para seus filhos. Você deve dar exemplo. Vamos para a igreja, vamos para a escola dominical, vamos para o culto de doutrina. Você deve dar exemplo enquanto eles são pequenos, porque depois que eles crescerem, vai chegar o momento que eles vão dizer, se quiserem, eu não vou não. Eu não vou não.
Pode ir, que eu não vou não. Pode chegar esse momento, e chega na vida de muitos lares. Depois que se torna adulto, muitos batem no peito e dizem: eu sou dono da minha vida, e eu faço dela o que eu quiser. Por isso, enquanto for pequeno, invista no seu filho. Invista no seu filho. Nunca perca uma oportunidade. Se teu filho te convida: papai, vamos para a igreja, vá. Mesmo contrário à sua vontade, mas vá. Porque na terra, no mundo, não tem lugar igual à igreja. Seja esta ou qualquer outra. A igreja, ela tem uma missão especial: pregar, mostrar a verdade. E esta verdade está em quem? Na pessoa bendita e gloriosa, excelsa, soberana, magnífica, soberana. De quem? De Jesus. Só Ele. Por isso que sobre nós pesa esta responsabilidade. Devemos nos sujeitar aos que governam. Estamos aí no primeiro ano do mandato do novo presidente. Você tem orado por ele? Ah, não? Porque você não votou nele? Ele agora é o presidente. Contrário à minha vontade, contrário à sua vontade, contrário à vontade de quem quer que seja, mas a igreja tem esse papel: orar pelas autoridades, especificamente por aqueles que governam, sejam a favor ou seja contra a sua vontade. Ele agora não é mais o que a gente pode pensar, agora ele é aquele que governa, e a gente precisa orar para que Deus lhe dê discernimento, temor, e ele possa tomar atitudes que seja para o louvor e para a glória do nosso Deus. Se a gente não ora, se a gente não intercede, se a gente não jejua, se a gente não paga o preço, amanhã ou depois a gente pode sofrer. A obrigação da igreja é orar. Como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, orar por todas as autoridades, especialmente aquelas que estão imbuídas de grandes autoridades. Decisões importantes serão tomadas, e não tem força do mundo que se compare à força, o poder que tem a oração. Não tem força no mundo, nem poder no mundo que se compare à oração. Igreja, a nossa arma não é física, a nossa arma não é visível, a nossa arma chama-se espiritual. E ela é uma das mais fortes: oração. Eu sei que nesta noite, talvez aqui tenha pessoa com o coração constrangido, porque seu filho, porque sua filha está envolvido naquela festa mundana, e você não consegue comer direito, não consegue dormir direito, preocupado com ela. Sim, se preocupe. Por isso, dobre os joelhos, interceda, pague o preço, jejue, clame, implore, porque Deus pode agir. Depois de adulto, só Deus é quem pode agir. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Versículo 2. Igreja, não difamem a ninguém, nem seja altercadores, não viva discutindo. Se der para conversar numa boa, conversa. Se não der, não discuta, porque não tem proveito nenhum. Pelo contrário, só causa escândalo. Seja cordato, seja modesto, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Para com todos os homens. Às vezes a gente não entende, mas quando eu cheguei aqui, eu contemplei um cidadão aí no chão, na sarjeta. Oh Deus, oh Senhor, quantas e quantas vezes eu, você, nossos parentes, nossos amigos também se passaram a esse momento. Sabe por quê? Porque não tinham conhecimento de Jesus, eram escravos do pecado. E quem é escravo do pecado não sabe o que pode acontecer com ele. Dê glória a Jesus, porque Jesus te libertou, meu irmão. Dê glória a Jesus, porque você hoje é livre. Dê glória a Jesus, porque você hoje tem discernimento, você hoje tem conhecimento, você hoje tem o poder de vir para um lugar maravilhoso e dizer: Jesus, Tu és Deus, Jesus, Tu és Senhor, Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. Quantas pessoas estão hoje nessa situação? E se você não sabe, no versículo 3 diz: pois nós também outrora éramos nécios. Nós também outrora éramos semelhantes, loucos. Nós éramos antigamente desobedientes, nós éramos desgarrados, nós éramos escravos de toda sorte de paixões, de toda sorte de prazeres. A gente vivia em malícia, a gente vivia em inveja, a gente vivia odiando e odiando-nos uns aos outros. Mas Jesus entrou no nosso coração e nos transformou para o seu louvor e para a sua glória. Quem é você hoje participando do culto de Santa Ceia? Quem era você há algum tempo atrás?
Meu irmão, minha irmã, não pare de glorificar o Senhor, não pare de exaltar o Senhor. Versículo 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco. Você teve um encontro com Jesus? Dê glória a Deus, glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor, aqui, em qualquer lugar. Ele é digno de receber o seu louvor. Teu time foi campeão, usa a camisa dele com prazer para mostrar ao mundo que teu time foi campeão. Agora, usa a de Jesus em primeiro lugar. Usa a de Jesus em primeiro lugar. Com isso eu estou dizendo que na nossa vida o primeiro deve ser Jesus, o segundo deve ser Jesus, o terceiro deve ser Jesus. Na nossa vida não deve ter espaço para ninguém, só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. Se não fosse Ele, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Talvez a gente nem estivesse vivo. Talvez a gente nem estivéssemos vivos. Mas hoje nós estamos aqui conscientes, participando de uma reunião fora de série. Você tem ideia do que significa uma ceia do Senhor? Você tem ideia do que significa isso no mundo espiritual? No mundo espiritual isso significa o seguinte: o capeta chega e diz aqui, isso é meu, essa multidão aqui é minha, aqui está tudo sob meu poder. Aí ele chega dentro da igreja e passa de frente e diz: aqui eu não posso, aqui tem dono, aqui tem um poderoso, aqui tem um que é maior, ele se chama Jesus. Aqui é para o louvor e para a glória de Jesus. Aqui não é para Cláudio, aqui não é para Antônio, aqui não é para Miguel, aqui é para Jesus e só para Ele. É por isso que os hinos, é por isso que tudo aqui deve redundar para o louvor e para a glória do Senhor. Quer comais? Quer bebais? Ou façais qualquer outra coisa, faça para quem? Faça para a glória de Jesus. Porque a sua misericórdia nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E hoje a gente pode bater no peito, não nos orgulhando, mas louvando e exaltando a Jesus, porque Ele nos salvou. Eu não merecia, você não merecia, eu não mereço, você não merece, eu não vou merecer, você não vai merecer, mas Ele nos amou e nos comprou com o seu precioso sangue. João viu uma multidão e ele questiona: quem são? Esses são aqueles que foram lavados, que foram comprados pelo sangue de Jesus. No céu só entra quem for lavado. No céu só entra quem for comprado, não por ouro, não por prata, não por pedras preciosas, mas pelo sangue de Jesus. Se você, meu amigo, se você, meu irmão, se quem quer que seja, não se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, não entrará nas mansões celestiais. Jesus disse que Ele se tornou o Salvador daqueles que lhes obedecem. Nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Se é para a gente ser escravo, é escravo do Senhor Jesus. E a gente procura lhe obedecer com amor, com prazer, com gratidão, com satisfação por tudo que Ele nos fez. Certo jovem, ele contou que vivia no mundo das drogas e que vivia escravizado pelas drogas. E um dia Jesus foi ao encontro dele e ele se encontrou com Jesus e se rendeu a Jesus. E de repente ele diz que ele tinha vontade de usar as mesmas drogas que usava, mas quando ele pegava para usar, ele dizia: eu não posso. No seu pensamento, na sua mente, eu não posso, Jesus está do meu lado. Eu não posso. O pastor disse que Ele está comigo todos os dias. O pastor me ensinou, o pastor mostrou na Bíblia que Ele está conosco todos os dias. Eu quero usar, mas eu não posso. Eu estou com vergonha de Jesus. O que Ele fez por mim não permite que eu faça tal coisa. E Ele conta isso com autoridade. E daí, com o tempo, Ele passa a exaltar e glorificar, sabe quem? Jesus! Não tem outro. A glória de Jesus, o louvor é de Jesus. Quando Ele entra na vida de um homem, quando Ele entra na vida de uma mulher, Ele transforma para o seu louvor e para a sua glória. E a igreja conhece muito bem, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, verdade, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus entra na minha vida, Jesus entra na sua vida e faz um rebuliço para o seu louvor e para a sua glória. Eu queria trabalhar com vocês o versículo 5. Eu dei essa introdução para chegar no versículo 5. Observa, meu querido, meu amigo, meu irmão, se você está junto de alguém sem Bíblia, você vai emprestar sua Bíblia agora, por favor. Se tem alguém junto de você sem Bíblia, você empreste sua Bíblia por alguns momentos, mostre o versículo 5 para ele.
Mostre o versículo 5 para ela. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi por obras feitas por nós, não foi por algo realizado por nós, foi Ele que nos salvou. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Não foi pelo que eu fiz, não foi pelo que eu faço, não foi pelo que eu vou fazer. Eu fiz o que fiz porque não tinha conhecimento dele. Hoje eu faço o que faço de bom, se fizer é ele. Amanhã se fizer alguma coisa de boa, é por ele, é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Eu, você, somos apenas um instrumento em suas mãos. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dele. Nenhum vai chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu fiz, eu estou aqui porque eu não fiz, eu estou aqui porque eu mereço. Não, todos que entrarem no céu vão dizer: eu estou aqui e eu vou tirar essa coroa e colocar nos pés de Jesus, porque é dele e só dele a glória. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Observe que o verbo está no passado. Ele não nos salva, Ele já nos salvou. A obra é dele, a glória é dele. No passado, no Antigo Testamento, sacrificava touro, sacrificava bode, sacrificava demais, e todos os anos era sacrificado pelo pecado das pessoas que cometiam. Jesus diz que com seu sangue, um sacrifício só, Ele nos aperfeiçoou para sempre. O sacrifício de Jesus é perfeito. É por isso que a gente pode cantar e dizer: há poder no sangue de Jesus. É por isso que a gente pode declarar o que a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sim, pode ser quem quer que seja, rendeu-se a Jesus, invocou Ele como Senhor, como Salvador. Ele salva, Ele liberta. Não por obras de justiça feita por nós. Talvez você, talvez eu, talvez alguém aprendeu algum dia que a salvação é por merecimento. Se eu merecer, olha, Jesus disse que a salvação é impossível aos homens. Nenhum merece, nenhum é digno. Se não fosse Jesus, se não fosse o sacrifício de Jesus, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. A salvação só é possível porque Jesus fez tudo por nós e hoje Ele nos dá de graça. De graça. De graça. Eu vou dizer na essência. Olha o que é que Jesus diz no último capítulo de Apocalipse. Não abra, eu vou ler para você. Eu vou citar para você. Do último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, o versículo 17. Jesus diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Jesus diz: quem quiser, receba de graça da água da vida. De graça sim, de graça para nós, mas para Ele foi um preço muito alto, foi um preço muito grande. Olha, para Deus, para Jesus, foi um preço muito caro. Observem vocês, dentro da nossa lógica, dentro da nossa visão, Jesus subsistia em forma de Deus. Jesus estava ao lado de Deus, recebendo adoração de anjo, de arcanjo, de querubim, de serafins, de outros seres que podem existir nos céus, que não foi revelado. Ninguém está dizendo que existe, mas pode existir. Jesus vivia recebendo louvor e adoração sempre. E aí Deus com ele fez esse pacto, fez esse plano. Jesus teve que nascer da bendita Virgem Maria, vir aqui a este mundo, sofrer em nosso lugar. Foi vilipendiado, foi abusado, foi violentado de todas as formas. Machucaram, feriram, colocaram na sua cabeça uma coroa, espancaram, colocaram numa cruz na sua cabeça, colocaram numa cruz, mataram ele, crucificaram ele. Tudo isso para quê? Tudo isso por quê? Pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje Jesus nos dá a sua justiça. Ele levou o nosso pecado, levou nossa culpa e nos dá agora a sua justiça. É por isso que Ele pode dizer com alto e bom som: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, não há de perecer, jamais alguém arrebatará das minhas mãos. Não existe nada que se compare ao poder que há no sangue de Jesus. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. E no versículo 6, Ele derramou sobre nós ricamente,
por meio de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu não me canso, você não deve se cansar, não devemos nos cansar. Em todas as oportunidades que tiver, vamos abrir nossa boca de alto e bom som. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Agora isso não importa a circunstância, não importa o que tiver de acontecer. Se tiver de acontecer qualquer coisa diversa, se tiver de acontecer o que aconteceu com os apóstolos, se tiver de acontecer com os irmãos primitivos, que aconteça, não abriremos mãos. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Com isso eu volto ao primeiro versículo e digo: devemos obedecer às autoridades, sim, desde que as autoridades não façam uma lei que contrarie a lei suprema minha, a lei suprema nossa, que é a palavra de Deus. Pedro, diante das autoridades, ele olhou para elas e respondeu. Quando elas disseram: parem de falar desse nome Jesus, Pedro disse: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Somos submissos aos homens, somos submissos às autoridades, somos submissos a todos aqueles que governam, desde que eles não façam leis que atrapalhem ou ultrapassem o que aqui está escrito. Nossa obediência é primeiramente a Deus, segundo, a Deus, terceiro, a Deus. Devemos obedecer a papai e a mamãe, porque Deus manda. Devemos obedecer às autoridades, porque Deus manda. Devemos obedecer a quem está investido de autoridade, porque Deus manda. Mas na hora que essa autoridade, na hora que quem quer que seja, venha com uma ordem, venha com um comando que ultrapasse aqui a sua palavra, não. Pague a pena, sofra o dano, mas não abra mão do que está aqui escrito. Jesus disse, para a gente encerrar: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier na minha glória. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier na minha glória. Palavra de Jesus. Você quer vida eterna? Você quer salvação? Diga sim para Jesus. Procure submeter a sua palavra. Ele te perdoa, ele te salva. Sim, ele é absoluto, ele é todo poderoso. Mas ele nos dá essa tarefa da gente procurar servir, da gente procurar obedecer a ele. Temos opções diversas, claro que tem. Talvez nessa noite tenha alguns que estejam aqui dizendo: na hora que terminar o culto, nem para casa eu vou. Eu sei para onde vou para aquela festa. Você tem esse poder. Você tem esse poder. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua mente trabalhando. O Espírito Santo vai sair daqui te incomodando. Você não vai sair pensando que vai sair daqui como você entrou. Não, você vai sair daqui tocado pelo poder da palavra do Senhor. Tomara que você entregue sua vida a Jesus. Porque nossa vida é feita uma lâmpada que está acesa e de repente se queima. A nossa vida é feita uma neblina que aparece e logo desaparece. Está revelado, está determinado, está escrito. A nós seres humanos, uma morte. Morreu uma vez só. Aí depois da morte, o juízo. Quem for sem Jesus, coitado dele. Agora quem for com Jesus, pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado. Jesus disse em João 5:24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem o quê? Vida eterna. Não entra em condenação, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nos coloquemos em pé. Eu não sei se nessa noite tem alguém que veio aqui por qualquer propósito, que veio aqui por um convite, que veio aqui por qualquer outro motivo, eu não sei. Mas que está tocado aí. E que quer nessa noite se render a Jesus. Não é fazer parte de vida nova. Se você vier para aqui, será bem-vindo. Nós vamos recebê-lo com o maior amor, com o maior carinho. Você será bem atendido. Pode ficar certo disso. A gente vai fazer o que a gente pode fazer. Não espere da gente perfeição, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus. Se você for olhar para mim, se você for olhar para os irmãos, você vai encontrar muitas e muitas falhas. Mas eu te dou um conselho: entregue sua vida a Jesus e olhe para Ele. Faça o que o autor aos Hebreus nos orienta, olhando firmemente
sem desviar para a direita nem para a esquerda, olhando só para Jesus. Nele você não achará defeito. Nele você não achará falha. O Salvador que você está invocando, se você invocar nessa noite, não é o pastor Cláudio, não é a Igreja Vida Nova, não é os irmãos que estão aqui. O Salvador que você está invocando, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é Jesus de Nazaré. Então, se você quer nessa noite se render a ele, se você quer nessa noite fazer dele o seu Senhor, fazer dele o seu Salvador, você vai assumir um compromisso com ele. Que compromisso é? Foi a única exigência que ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu, Jesus, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é obrigado. Foi Jesus quem determinou. Não é por isso que a gente diz: ei, levanta a mão. Essa é apenas um sinal simbólico para que a gente possa ver você. Mas você pode confessar sem levantar a mão. Imagina alguém que não tem mão. Como é que ia aceitar Jesus se fosse para levantar a mão? Isso é um ato simbólico. Imagina alguém que não tem pé. Como é que vinha aqui à frente? Isso é um ato simbólico. Imagina alguém que não fala. Como é que ele iria falar? Tem que partir do coração. E se você crê no seu coração e você tem pé, você sai do seu lugar e vem aqui. Se você tem mão, você levanta a mão e diz: Jesus, olha eu aqui. Claro que ele está te vendo. Mas se você tem boca, você sai dizendo: Jesus é meu Deus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. O que você tem, você usa para a glória de Jesus. Isso é um ato simbólico. Se tiver aqui alguém nessa noite que quer render-se a Jesus, venha do seu lugar para aqui, venha louvando a Ele, venha glorificando a Ele, venha exaltando a Ele, venha pulando, venha saltando, venha de qualquer jeito, mas venha se renda a Jesus. Porque não tem outro que possa lhe salvar, só Jesus. Tem alguém em nosso meio? Se tiver, está proporcionada a oportunidade. Não vou demorar porque a hora está ali, 20 horas. Está com vergonha? Eu espero que você não esteja com vergonha. Mas se for necessário, quem estiver do seu lado aí, esquerdo ou direito, peça para ele: vamos comigo. E ele vem com você, simplesmente, tranquilamente. Se você quiser me chamar, eu vou aí onde você está, lhe abraço e oro por você onde você estiver. O que importa é você render-se a Jesus. O que nós queremos é o melhor para você. Um dia alguém falou de Jesus para mim. Há 40 e tantos anos atrás, um dia alguém falou para mim de Jesus. Um dia alguém falou para muitos que estão aqui. E nós nos rendemos a Ele. E hoje a gente lamenta não ter invocado Ele bem antes. Tem alguém em nosso meio? Peça a Deus em oração que abençoe cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Peça a Deus em oração que seja com nossos familiares que estão envolvidos naquelas festas. Peça a Deus nessa noite que abençoe você, meu amigo, você, minha amiga, que entrou aqui nessa noite. Que esta palavra fique na sua mente, no seu coração, trabalhando. E que você, antes de dormir, ainda hoje, você possa render-se a Jesus e dizer: Jesus, não tem outro. Jesus, tu és o meu Deus. Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador. E se quiser vir fazer parte da nossa igreja, venha, que você, sua família serão bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém.